E eu acredito que vai ficar um pouquinho pequeno para quem está mais longe. Está aparecendo? Sim. Tá. Então, eu sou o Luiz, eu trabalho com consultoria na área de gestão, estratégia e também gestão da inovação. Eu sou formado em inovação pela Unicamp em 2010. Então, faz um tempinho já, muita coisa mudou. O que eu aprendi lá na faculdade, naquela época, não se ensina mais, né? Então, mudou totalmente os conceitos. E o que eu vou trazer para vocês hoje é um desafio para mim também, que é nós colocarmos a nossa vida à inteligência artificial, né? Espero que vocês participem da reunião, pois ela foi preparada para isso. A ideia é que vocês interajam, que nós consigamos criar alguns prompts, e também colaborar para gerar alguma inovação hoje. Mas a ideia principal é que fique essa faísca da inovação para ideias futuras, né? Como que todos estão em relação ao uso da inteligência artificial? Ela está inserida no dia a dia de vocês ou vocês ainda não usam? Eu uso, usamos. Aqui, todo mundo já usa? Ó, a Pamela ainda não. Não? Então tá, o desafio aí. Mas Então, alguém ainda hoje, nunca usou, não tem noção ainda? Não? A grande então, maioria já. então, hoje, pessoal, eu acredito que seria o dia zero, né? Então, vamos colocar aqui no dia zero e a partir de hoje, nossas atividades elas ficariam auxiliadas pela inteligência artificial. O que é importante é que tem muita pessoa que deixa ela tomar conta praticamente da vida da pessoa. Ela não consegue mandar uma resposta a um convite de casamento sem consultar a inteligência artificial. E na verdade não é isso, né? Nós temos que usar ela de auxiliar. A ideia principal é sempre nossa e a inteligência artificial nos auxilia nessa rotina do dia a dia. Hoje o trabalho ele vai ser conduzido em termos de nós conceituarmos o que é criatividade, o que é inovação, o que é colaboração dentro da inovação e o que é inteligência artificial. Dando foco principal ao setor imobiliário, a revolução digital que nós estamos sofrendo hoje, ela é mundial, ela é em todos os setores. E o setor imobiliário, ele está passando por uma forte transformação. Vai mudar totalmente a forma de se comercializar imóveis, de se enxergar imóveis no futuro, né? Diferencial competitivo. A criatividade e inovação são os maiores trunfos do mercado atual. Então, você tem que inovar desde a forma que você escreve um texto, da forma que você faz um material de marketing, até a forma que você administra a obra no canteiro de obras. A colaboração, ela é uma potencializadora de resultados. Então, por exemplo, se eu tenho uma resposta por uma determinada pergunta, se nós fizermos de forma colaborativa essa resposta, com certeza ela vai ser mais completa e melhor. E a questão da amplificação é você pegar essa colaboração e amplificar ela com a inteligência artificial. Você não vai criar a ideia do zero de inteligência artificial, tu vai amplificar algo que você foi criado de forma colaborativa. O que é criatividade? Criatividade é a capacidade de se gerar conexões inéditas, né? Então, você enxerga um carro passando na rua e você consegue conectar uma ideia a partir daquele carro passando na rua. Isso é criatividade. A criatividade, ela é treinada, não é nata. Então, tem pessoas que nós conhecemos muito bem que eles são criativos desde que nascem, né?
Mas tem pessoas que elas treinam para ser criativas, então tudo que elas olham, elas estão tentando enxergar algo novo. Eu acho que agora entrou o Rico. Uhum. Tudo bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Rico. Um exemplo de criatividade aqui, nós não estamos definindo se é inovação ou não ainda. É criatividade, é a habilidade de você de criar coisas novas e gerar conexões. Então, apartamentos conectados, compactos, inteligentes, soluções que aproveitam o metro quadrado com tecnologia e design, campanhas criativas de marketing e realidade aumentada. Isso aqui são coisas que já existem, que são criativas e que estão no mercado. Mas o que fica desse slide é que criatividade é a capacidade de gerar conexões inéditas, e isso é treinado. Invenção. Antigamente, o conceito que nós tínhamos de invenção era algo que foi inventado e não tem utilidade alguma. Mas o que nós entendemos hoje é que invenção é algo que foi inventado e que, nesse momento, não tem uso. Então, invenção, ele não tem aplicação ainda, mas um dia pode ter. No passado, você classificava invenção, jogava, descartava numa lixeira e não usava mais. Hoje não. Hoje a gente sabe que qualquer invenção pode, no futuro, virar algo novo. Então, casas impressas em 3D, vidros solares inteligentes, concreto autorregenerativo, é um material inovador que se cura sozinho, reduzindo manutenções, aumentando durabilidade. São coisas criadas que não têm aplicação prática ainda. Inovação. A inovação é a aplicação prática de uma ideia ou invenção. Então, eu criei uma ideia e quero aplicar ela. Inovação é quando eu consigo aplicar essa ideia e gerar resultados práticos. Eu consigo gerar valor naquela ideia, né? Eu trouxe um exemplo que é a House, eu acho que todos vocês conhecem, que ela revolucionou o aluguel no Brasil com o processo 100% digital e contratos flexíveis. Aqui tem tour virtual 360 graus, realidade virtual transformando experiências em vendas, contratos digitais. Hoje a Paludo faz seus contratos de forma digital. Isso é uma inovação incremental. Então, antes nós tínhamos que assinar, levar contrato no cartório, enfim. Até a questão dos contratos digitais, acho que é uma inovação que foi implantada recentemente na Paludo, né? Uhum. Sim. Apps de personalização, escolha interativa de acabamentos pelos clientes, enfim, isso são inovações que estão no mercado. Se alguém quiser comentar algo, pode comentar. Os tipos de inovação. Então, nós temos inovação incremental, que é aquilo que incrementa algo, são as melhorias contínuas. Então, eu melhoro a forma de controlar minha frota de carros, eu melhoro a forma que eu construo o empreendimento, eu torno mais otimizado essa construção. Sensores, drones, isso Eu acho que tudo. tá. Desculpa, Luiz, acho que tem alguém com o microfone aberto aí que tá dando interferência. Eu estou escutando também. Eu acho que é Gramado aqui, pelo que eu tô vendo lá. Mas agora melhorou. Nós estamos até com o microfone aberto, mas aqui está um silêncio, não tem nada de som. Tá bem? Tipos de inovação. Inovação incremental e inovação radical. Então, a inovação radical é aquilo que muda a forma com que está acontecendo algo. Então, a inovação radical, ela muda a forma. A inovação incremental, ela não muda a forma, ela só faz aquilo melhor e mais rápido, ou mais seguro, ou mais confiável. Então, se muda a forma, é inovação radical. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, que é o quinto andar, que mudou a forma de se fazer aluguéis. Então, existe uma discussão se é radical ou se não é. Os coworkings e a compra digital. Transação 100% online hoje.
inovação incremental, os drones, sensores e os CRMs inteligentes. A Paludo está passando pelo processo de implantação do CRM também, isso é uma inovação. Mas o que é interessante é que tem inteligência artificial trabalhando dentro dos CRMs, das gestões de vendas das empresas. Então, nós definimos o que é criatividade, o que é inovação e como fazer isso de forma colaborativa. Então, nós temos pessoas que se desenvolvem muito bem de forma individual. Então, eu sou criativo e eu não compartilho minhas ideias e acredito que eu vou chegar no resultado melhor. Tudo bem. Mas, de forma colaborativa, você traz a visão de diversos pontos e consegue fazer essas ligações. Então, por exemplo, um arquiteto se junta com um engenheiro, junto com o corretor de imóveis, com uma startup e o cliente, eles conseguem ter uma visão muito diferente do que é o desafio ou o problema. Então, colaboração é o processo estratégico de unir conhecimentos, habilidades e experiências diversas para gerar resultados superiores ao individual. Então, por exemplo, eu posso criar um novo empreendimento dentro da Paludo de forma colaborativa com as pessoas que já compraram imóveis com a Paludo, né? Então, eu pego parte do design, por exemplo, e crio de forma colaborativa. Então, é uma sugestão de colaboração. E agora, juntando tudo isso com a inteligência artificial, né? Então, nós passamos por um momento agora que é uma disrupção na forma de se viver, praticamente, né? Então, é aquilo que eu comentei no início, as pessoas que não usam inteligência artificial ou não estão abertas para que isso entre no trabalho e na vida delas, estão ficando obsoletas. Isso vai acontecer de forma muito mais rápida, do que a gente imagina. Então, quem acompanha isso está olhando, tudo está sendo afetado pela inteligência artificial. Então, você consegue ser mais rápido, mais eficiente utilizando a inteligência artificial. Aqui, a IA não substitui a criatividade e a colaboração. Então, a gente continua sendo criativos, o ser humano ele é criativo, e ele vai colaborar com outras pessoas, vai ser colaborativo, mas para amplificar o impacto, nós vamos precisar da inteligência artificial. Isso é, é o futuro que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos iniciais, por exemplo, na área de marketing e vendas. O ChatGPT para anúncios persuasivos. Eu acredito que todo mundo já tem o ChatGPT no seu celular, né? O que eu estava olhando também essa semana é que o ChatGPT ele faz currículos, né? Tu pega tuas habilidades, tuas experiências profissionais, teus estudos, ele prepara um currículo. E a gente ainda recebe currículo com erro de português, né, na mão. Eu acredito que a Giana, a Patrícia, que estão no DES, passam por isso, né? Sendo que nós temos uma inteligência artificial que pode transformar isso num currículo muito mais vendável, né? Muito mais agradável a quem está olhando. Mas nós ainda temos esse problema. Então, marketing e vendas, a área estratégica, com análise preditiva de valorização imobiliária. Então, toda aquela inteligência que nós tínhamos, por exemplo, para analisar um terreno se é viável ou não, hoje tem inteligência artificial já fazendo isso. Identificação de bairros emergentes, engenharia e a preditiva para cronogramas de obras, algoritmos para otimização de materiais. Em relação à experiência do cliente, com chatbots disponíveis 24 por 7 dias da semana, e simuladores automáticos de financiamento. Então, são alguns exemplos da inteligência artificial auxiliando no dia a dia, né? E a forma que se comunica com a inteligência artificial, né? Então, como que nós nos comunicamos com a inteligência artificial hoje? Como que vocês imaginam que é isso? Como que ela entende o que eu tenho para
para falar ou para desenvolver com ela, né? É por meio de prompt. É até essa lâmina que eu acho que ela ficou menor, né, Jean? Essa O... aí que eu falei que talvez quem está no fundo tem um pouco de dificuldade de enxergar, mas se você vai lendo, o pessoal vai acompanhando. Quer que eu dê um zoom nela aqui? Eu diminuo. Viu? Só enquanto você arruma, deixa eu contar uma para vocês. Não sei se vocês viram, mas diz que na Índia, uma startup. Ai, desculpa, é que é engraçado. Na Índia, uma startup fechou porque eles tinham 700 exames respondendo para computadores, fazendo de conta que era uma inteligência artificial. Aí, obviamente, não deu conta, né? Foram descobertos e aí tiveram que fechar a startup deles. Mas imagina só, né? Hoje em dia, na verdade, é tudo a inteligência artificial, a captação de dados já pré-existentes na internet a uma velocidade, sei lá, milissegundos, eu acho, né? Eu acho que humano nenhum É. consegue reproduzir essa velocidade. E lá na Índia, o pessoal tinha uma turma lá de 700 pessoas buscando fazer de conta que era uma inteligência artificial, não deu certo. Já viu a empresa? Não, imagina. Não tem nem como comparar, né? O, aqui, o que que tem essa lâmina? Então, se ficar um ponto dessa nossa conversa de que vocês conseguem fazer um prompt bem feito, já é uma grande avanço para nossa reunião. Então, o que que é o prompt? O prompt é a chave da comunicação com a IA. É o textinho, aquele textinho que você faz quando você pergunta algo para ela. Então, um prompt bem construído transforma a IA em sua parceira criativa mais poderosa. Se você fizer prompts ruins, você terá uma inteligência artificial ruim. Se você fizer prompts bons, você terá o universo todo da internet, de tudo que hoje a Ana comentou, de tudo que está à disposição, bem organizado e desenvolvido de acordo com aquilo que você quer desenvolver. Então, a chave da inteligência é a maneira com que o ser humano conversa com ela. Aqui eu coloquei alguns pontos que são muito importantes na formação do prompt, que é o que? É clareza. Seja específico e direto nos seus objetivos. Contexto, contextualiza, detalhe do público-alvo, objetivo e tom desejado. Tu coloca, seja persuasivo, seja minimalista, seja detalhado, a colaboração. Aqui é um ponto bem importante. Quando você tiver dúvida na realização do seu prompt, pede ajuda e faz ele em grupo. Porque se você errar o prompt, é melhor zerar aquele trabalho que está com ela e começar de novo. Então, prompts criados em equipes são mais ricos e eficazes. Então, se você tem dúvida, vamos criar um prompt para desenvolver uma nova forma de gerir as obras. Então, junta várias pessoas com experiência, cria o prompt e começa a desenvolver. A questão da iteração é você refinar continuamente isso com a inteligência artificial. Então, é iterar. Você tem uma resposta, coloca mais detalhes, tem mais uma resposta, coloca mais detalhes. É não ter preguiça da iteração, porque ela não tem. Ela vai contigo até onde você imaginar ser viável aquele caminho. Aqui eu coloquei dois exemplos. Então, aumentar. Aqui do lado esquerdo, nós temos um prompt fraco. Então, um prompt fraco como que é? Crie um anúncio para apartamento. Ele vai fazer o anúncio. O chat lá vai levar e fazer o anúncio. Mas se você tiver mais informações de forma colaborativa, tu consegue fazer o prompt da direita. Então, por exemplo, crie um anúncio de venda para apartamento de 80 metros quadrados em São Paulo, direcionado a jovens casais, destacando a localização próxima ao metrô, estilo moderno e área de lazer completa. Use linguagem criativa e persuasiva. Então, essa é uma diferença de um prompt forte, bem elaborado, você vai ter um tipo de resposta com a IA. E do lado esquerdo, você tem um prompt fraco.
né? Então, tu não vai ter uma boa resposta da IA. Aqui, a ideia é uma dinâmica prática, né? Criando prompts em grupo. Conversando com a Giana antes, a ideia, eu vou abrir o chat GPT agora e nós vamos criar um prompt fraco e vamos criar um prompt forte. O que eu preciso de vocês é de um desafio ou uma ideia. Quem que gostaria de sugerir uma ideia para nós trabalharmos ela de forma colaborativa agora? Quem tem um problema para nós resolver? Um, um de cada vez, não precisam brigar. Vamos lá, com calma. Quem aí está com uma dor forte e precisa resolver? Ninguém. Não reclame, eu achei que ninguém tinha problema. Tá todo Pode ser mundo. Carmela, você que não passou, sugere um prompt aí. Uma dúvida que você tenha. uma Que, dúvida, um desafio, por exemplo, eu preciso vender um apartamento até o final de semana. e não é, ela faz também apresentações, ela faz tabelas, ela faz todos os tipos de. Não é só texto, tá? Imagens, inclusive. Uma outra coisa que acho que você vai falar mais para frente, talvez, né, Luiz? É que você Sim. pode usar a própria inteligência artificial para te ajudar a criar o prompt correto daquilo que você quer buscar, né? Essa é uma questão bastante importante, né? O que eles comentam não tem verdade absoluta hoje. Pode ser amanhã criar uma ferramenta que seja só para desenvolver prompt. Mas hoje, por exemplo, o ChatGPT é a melhor ferramenta para você desenvolver ideias. Então, eu quero desenvolver minha ideia. Eu melhoro essa ideia no ChatGPT até ela chegar a um nível mais profissional, pego essa ideia e insiro ela dentro da outra IA. Então, por exemplo, eu faço as apresentações no Gama. O Gama é eu acho que vocês conhecem, é uma IA de fazer apresentações. Eu desenvolvo as ideias no chat, pego essa ideia pronta no chat, com slides definidos, e jogo no Gama. O Gama faz a apresentação. Só que se eu jogar o prompt direto no Gama, a apresentação fica horrível. Quem quer jogar um desafio para nós testarmos? Eu estava dando a ideia aqui de a gente criar um prompt lendo dados, que a gente já trabalha com isso. Tu insere os dados, alguns dados que tu precisa, pode ser no chat GPT ou em algum outro, e pede a análise, entendeu? Análise, por Sim. exemplo, do cronograma de uma obra ou para analisar desperdícios, algo assim a ideia. Tá, então vamos lá. O primeiro, prompt, vamos fazer um prompt fraco agora, individual. Que seria a ideia que a Paula comentou, que é eliminar desperdício em obra. Inserindo dados, né? Vamos inserir os dados? Os dados. Tem os dados, Paulo? Ou eu posso... Ô, Luiz, só um minuto, é a Dai que tá falando, tá? Não é a Paula. Tá. Tá te corrigindo aí. Tá. Danado. A voz é parecida. Ah, que bom! Não, mas a minha ideia assim seria de, já que é um desafio para a gente melhorar alguma coisa, então trazer para a nossa realidade. Na nossa realidade, a partir da engenharia, digamos assim, a gente é muito interessante a gente ter análise de dados baseados nas obras que a gente tem. Então, por exemplo, a gente pega lá o cronograma de obras de como foi feito o voo home, por exemplo, né? Sim. Lançamos ali, esse é um dado que a gente já tem.
E Da daí pede para ele analisar baseado em desperdício de Entendi. materiais, ou analisar baseado em como reduzir prazos. Uhum, entendi. Mas nesse caso, para a gente testar, nós precisaríamos dos dados do home, né? É, eu não tenho aqui. Você vai falar. Tem, Peraí. tem alguma outra ideia mais? Uma outra sugestão, então, Luiz, elaborar um memorial descritivo de construção de um prédio. Então vamos jogar a ideia como veio. Elaborar o construtivo, descritivo. Descritivo. Então, esse nós vamos entender que é um prompt fraco, né? Ó, ele vai criar, né? Memorial descritivo, descrição da obra. Empreendimento tal, descrição, destinação do imóvel, descrição do terreno. Parte de revestimentos, pisos. E Anderson, qual é o tempo que tu levaria para fazer isso sozinho, sem inteligência artificial? Tá? Suí com 2 minutos no computador? Tá? Estão ouvindo? Não. Estou ouvindo, agora Acordado? estou. Eu ia falar, como diz o Ico, 2 minutos no computador. No Não máximo. vai, não No vai. máximo. Então, nesse nível aí, pelo menos um meio-dia, digamos assim. Um pouco menos. Tá, então esse é um prompt que nós fizemos, ele é um prompt que eu diria fraco, qualquer um poderia fazer isso, né? Uhum. Agora, vamos dar o exemplo de um prompt forte, né? O que seria um prompt forte agora, Anderson? Vamos complementar ele. No fórum, a gente poderia incluir já as informações específicas do edifício, né, de área, de número de pavimentos, do método construtivo, algumas Exato. especificações de acabamentos, Legal. a localização, E um empreendimento. padrão construtivo também, né, se é um padrão baixo, médio, alto. A cidade de Joaçaba? Pode ser O que mais? uma área de 18 mil metros quadrados, 37 pavimentos, 56 apartamentos. Vai falando aí, Não, daí tem que dividir aí, né, Anderson? Com X apartamento de tantos suítes, X de isso, daquilo, né? Isso, daí tem que abrir, daí podem complementando. Com 56 Isso. apartamentos? Olha a colaboração que o Luiz falou, né? Vai É lá. isso aí. Com 56 apartamentos. Vai lá pra... Estrutura de concreto armado com lajes protendidas. Piscina. Localizado na região mais valorizada da cidade de Joaçaba.
A área de lazer de Maior. 1.300 metros quadrados. É isso? É. Todas as áreas comuns entregues mobiliadas, decoradas. De Babel. Que mais? Lazer completa, mobiliado e decorado. Sistema do Esse é um prompt de respeito, hein? Sim, com base nas normas vigentes. Realizar o memorial descritivo com base nas normas e normas regulamentadoras vigentes. Não, é a BNT da IBR. Área de 18 mil metros quadrados, 37 andares, 56 estruturas de concreto armado com lajes. É protendidas? É isso mesmo. Aham. As comuns entregas mobiliadas e decoradas. Área de lazer completa e decorada. Por exemplo. Posso mandar? Nós tentamos montar já um cronograma prévio de execução em prazo de 5 anos. Aí. Peraí, vou mandar agora. Ó, já mudou para o portafolio de identificação. Tá em qualquer armada, atendidas conforme nós do BNT e tal. Ó, já citou as normas também. Fundações dimensionadas com proporcionalidade de solo, executadas de acordo com a diretriz da BNT e tal. Alvenaria, blocos cerâmicos, concreto, tal. 3 a 4 suítes. Não, tá adivinhando já. Esse ele adivinhou, né? Acho que ele já está lendo isso, tem alguma informação que está na internet. Na verdade, se ele levar em consideração 18 mil dividido por 56, vai dar 300 e poucos metros, né? Então, obviamente, ele já deve pensar que é 3 ou 4 suítes, né? A média. De ambientes internos entregues, formal de acabamentos. Acabamento piso interno sem porcelanato grande, formatos áreas sociais e vinícolas laminados. Ou em gesso, liso, rebaixado em todos os apartamentos. Quadrias, áreas comuns. Mas será que não tem essa informação na internet? Acho que não. Ô Luiz, Oi? depois acrescenta o número de empreendimento para ver se ele se relaciona com alguma coisa. O Acho nome? que agora coloca o nome desse empreendimento é Voluzente. Vê se tem algum relacionamento. H. Agrada, afinal. É isso. Gente. Quer elaborar o cronograma também? Sim, pede para elaborar um cronograma prévio de execução. Pede para ele fazer o memorial não em tópicos, em texto corrido. Só coloca o prazo. Não, vou deixar ele montar aí para ver quanto ele sugere.
56 Então, apartamentos. ele já buscou as informações necessárias. Só que tem, né? Não tem nada, não. Tem. Contemporânea, já disse ali. Ele fez o cronograma. Ficou 36 meses, acho que é mais, né? Bastante difícil. 5 anos? 5 anos, total. Ah, uma outra observação. Gente, não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, força, tchau, tá? Porque diz que sobrecarrega os servidores da inteligência artificial de tanto bom dia e boa tarde que eles recebiam. Agora parece que deu uma diminuída, que houve Sim. uma... Mas no início o pessoal conversava assim muito educadamente e diz que isso dá um bug no sistema. Pede É, já, Luiz, para ele gerar em formato PDF com uma capa, né, para a gente ver como é que fica. Ó. Conforme a última frase que ele inseriu ali. Capa da apresentação institucional. tem uma IA chinesa agora que me apresentaram no final de semana. Não sei se já ouviram falar, é Manus. Sim. Eu achei ela um pouco mais lenta que o ChatGPT. Mas ela tem uma abordagem um pouco diferente. A gente usa ela um pouco aqui também, traz respostas mais completas também, né? Mais É. detalhadas um pouco, né? Eu achei mais completa, detalhada. Ela é um pouco mais lenta, né? Sim. Luiz, Oi? eu usei a Manus para fazer seleção de currículos. Ela traz um embasamento bem legal. Escaneia, coloca escaneia os currículos, joga todos eles lá, ou hoje tem em PDF, joga todos eles e dá os critérios ali na Manus do que você quer. No nosso caso foi para o jovem aprendiz, né? Colocamos todos os critérios que nós queríamos e ele trouxe uma análise bem bacana. Fechou É. com o que a gente imaginava, com o que a gente já tinha em mente, só realmente ele leva, tipo, essa análise foi, acho que com uns 15 currículos, ele levou uma hora e meia quase para me trazer o relatório. Foi bastante. Isso aí, desse aqui Não que eu sei tô se a lembrando. gente é capaz, foi na sequência que você me passou, são umas tempão mesmo de organizar. Claro, tinha alguns escaneados, tem pegados do perfil. O microfone está muito ruim de vocês, hein, Jessaba? Eu acho que era de Joaçaba o microfone? Melhorou? Sim, agora sim. E quando a Patrícia falando, não deu para entender muito. Ela falou que ela já utilizou humanos para fazer análise de currículos. Foi jogado todos os currículos em PDF que a gente tinha para um determinado cargo, e aí o próprio aplicativo fez uma análise baseada nos critérios que ela queria determinados para aquela função.
É bem interessante. O Manus, eu acho que ele é bem legal para fazer apresentação também, né? Ele é um pouco diferente do chat. Na verdade, isso ia complementar a demora daquela análise foi porque nós tínhamos feito já uma pré-entrevista, então ele acabou lendo as nossas observações também. E daí, por isso que praticamente eles eram quase todos escaneados. Então, por isso que de demora, que eu acho que foi aquela vez, foi Sim. os primeiros testes. Mas é um futuro, né? Se a gente tenta lutar contra, não evolui. O Anderson deu um probleminha aqui na extração do Word, não aceitou, meu. Nós chegamos quase no fim, ó. O problema é o cronograma, tá? O cronograma que ele gerou código ali para a fonte. Ah, o cronograma teria que ser separado, né? Eu acho que é para gerar o PDF o problema, porque o chat tem isso, às vezes ele não gera o arquivo, ele sugere, mas ele não gera o PDF sem habilitar o... Pode ser. Mas ele está criando ali para gerar em Python ali, ó. Essa é para habilitar a geração do PDF. E o de cima aí, como é que ficou de cima? Até aí, né? deixa eu pegar. Aí gerou o memorial aí, ó. Ele só não foi para o PDF, né? Isso, só esse é o problema, acho. Agora passou para 60 meses. O Anderson, e como que você atua daqui para frente? Tu vai refinando essa informação dele? Como que tu vai... Sim, por exemplo, ali na parte descritiva, daí, né, se a gente for para um memorial mais detalhado, aí tem que detalhar cada tipo de acabamento de cada ambiente, né? Ele fez já uma prévia, né? O próprio método construtivo, né, em alguns casos ali, ele também só dá uma pincelada. Dependendo da situação, a gente detalha ele um pouco mais, né? O cronograma também usa outros softwares para fazer, né? Ele vai dar uma estimativa, né, com algumas bases que ele monta aí, né? Mas seria uma boa base para iniciar. Sim, com certeza. Show de bola. Então, vamos passar aqui para... assim, a gente está criando aqui os POPs, né? Então, muitos dos POPs internos a gente usou como, como é que eu começo a fazer? Não sei por onde começar a fazer. Usa dados que a gente extrai da inteligência artificial. E aí você não é para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é para copiar aquilo ali, porque aquilo ali pode ser que não seja realmente a realidade, mas aquilo ali passa a ser uma base para você, um ponto de partida, né? E aí, como você falou, é colaborativa, é a tua experiência versus aquilo que a internet te ajuda coletando os dados. Então, esse é um ponto bem importante. Obrigado ao Anderson, pessoal, por ajudar a gente a desenvolver um pouquinho do prompt. Mas essa ideia de mostrar aqui que é um prompt completo, de você ter conhecimento para trabalhar com ele, de um prompt fácil memorial descritivo, né? Então, a diferença, ela é muito grande. E a inteligência artificial vai até onde você imaginar. Se você forçar ela, ela vai longe. Em termos de prompt, era isso. Agora nós temos aqui um laboratório de criatividade, mas a ideia é para nós fazermos uma reflexão, né? Pensando em coisas improváveis, quais ideias nós podemos trazer para o nosso dia a dia e para serem aplicadas hoje? Então, por exemplo, teletransporte, né? O teletransporte ele não existe. Então, não existe alguém que faça teletransporte, e eu acredito que é ruim de afirmar qualquer coisa hoje em dia, mas eu acredito que nunca vai existir o teletransporte. Mas como que nós podemos
trazer a ideia do teletransporte para que nossos clientes consigam conhecer nossos imóveis, nossas unidades. Então, visitas instantâneas a imóveis em qualquer localização. Então, como que a Paludo pode levar um cliente até qualquer empreendimento que ela esteja se desenvolvendo? Como que ela pode fazer isso com o que tem hoje? É uma forma de nós encontrarmos inovações de forma mais radicais no mercado. Por exemplo, a leitura mental. Hoje, como que eu consigo ler a mente de uma pessoa? É impossível, eu não consigo ler. Mas como que eu posso fazer isso hoje para entender os desejos inconscientes dos clientes? Então, o que realmente aquele cliente está pensando naquele momento que ele está fazendo uma negociação comigo? Ô Luiz, a leitura mental a gente não consegue ainda fazer, mas a inteligência artificial faz isso com relação ao que você gosta e que você procura na internet, por exemplo. Né? Então, todo mundo já teve uma experiência de ter falado, pesquisado algo na internet e, de repente, só aquilo aparece. Então, não é ainda uma leitura mental, mas é praticamente, né? Porque ele entende e vai te mostrar mais daquilo que você ou ficou mais tempo navegando, ou buscou mais informações, né? Então, tá perto ali de uma leitura mental. E hoje você comentou isso, a gente até desistiu de tentar bloquear o celular, né? Porque se você falar algo agora aqui, à noite tu vai entrar no teu Instagram, ele vai te sugerir um laboratório de criatividade, ideias inovadoras e conteúdo sobre isso. Então nós desistimos de lutar contra isso que ele está nos fazendo, né? Mas porque não tem como. Então ele praticamente está lendo a nossa mente, né? E aí o questionamento é em relação ao que a Paludo pode fazer para entender o pensamento dos clientes, né? Então, quem comprou, quem está prestes a comprar o imóvel, o que está faltando, o que realmente ele está pensando, né? No que ele acredita. Eu acho que a ideia mais ancestral ou mais antiga que ele poderia ter, vou mandar um questionário para ele responder. Isso vou mandar um formulário. Quando ele fazer negócio com a gente, eu vou mandar um formulário para ele responder de satisfação. Isso ficou no passado, né? Então, a gente precisa ter ideias para entender e coletar essa informação sem ele ter que responder um questionário. A questão de hologramas, que eu discutia com a Giana antes, o holograma praticamente já existe, né? O holograma do empreendimento novo. Mas como que o cliente pode visualizar um empreendimento novo sem precisar olhar aquela planta plana, né? Que a gente olha, que é uma visão 2D. A gente poderia trazer mais tecnologia para o nosso dia a dia. A viagem do tempo também é uma questão que é um absurdo, não existe. Mas como que eu posso ver a evolução histórica e futura de bairros, de cidades, de tudo mais, né? Então, o desafio é como essas ideias impossíveis, eu coloquei entre aspas, né, podem inspirar soluções reais para o futuro imobiliário. Então, como essas ideias impossíveis podem inspirar soluções reais para o futuro imobiliário, né? Eu imagino o mercado imobiliário evoluindo muito, né? Então, como que isso pode influenciar no dia a dia? A ideia é deixar esse tema aberto para vocês pensarem. Eu vou mandar essa apresentação, depois a Giana compartilha. Mas se vocês puderem escrever essas ideias, e a gente, eu acho que ainda tem o quadro, né, Giana? De ideias. Com o funil. Temos o quadro de ideias. O que dá para a gente sair daqui, né, com o dever de casa, é que se o pessoal pense um pouquinho a respeito de cada uma dessas ideias mirabolantes que o Luiz trouxe aí, e o que a gente poderia, de forma real, trazer para a empresa. Antes o Luiz deu um exemplo do... Quer falar, Luiz, do avião que você falou? Qual? Por exemplo, uma ideia, né? Nós não podemos nos teletransportar, né? Mas eu posso ter uma ideia aqui incremental, por exemplo, a ideia você não pode ter a vergonha de achar que a tua ideia é algo idiota, um imbecil que ninguém pode escutar. Minhas ideias você tem que compartilhar.
né? Compartilha as ideias, vai colocando, porque uma hora você acerta. Todas essas empresas hoje que nós olhamos como os unicórnios que tem no mundo, que são empresas que são avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, foi uma ideia mirabolante que alguém não teve vergonha de colocar no papel e desenvolver ela lá atrás. Então, não tenham vergonha das suas ideias. As ideias, elas têm que ser enriquecidas. Então, compartilha ela, coloca no quadro e vamos desenvolver. Por exemplo, eu sugeri a questão do teletransporte, né? Nós não conseguimos teletransportar um cliente nosso da Paludo, mas nós conseguimos colocar um cronograma de uso do avião que a empresa tem, de colocar uma viagem para esses clientes de visitar os empreendimentos no litoral, em Gramado, de forma mensal, trimestral, enfim. Então, essa era uma ideia que o Luiz teve, que colocaria no quadro lá, de nós termos uma agenda de voo com o cliente de forma periódica. Então, é uma ideia simples, que talvez você consiga quase que teletransportar o cliente para Gramado, e o que é legal seria a experiência, né? Tu sai de Joaçaba, tu vai para Gramado, visita as obras, de Gramado tu vai para Itajaí, visita as obras de Itajaí, desce em Bombinhas e à noite você está em casa. Então você praticamente teletransportou ele durante um dia para as obras da Paludo e volta ele para cá. Tá? Então essa é uma ideia que eu compartilhei com a Giana hoje, antes da reunião. Então, as ideias coloque no papel. Aqui um ponto importante que eu trouxe nesse slide, que é assim, ó, para ser inovação, só tem sentido se gera resultado concreto. Então, não adianta ideia mirabolante que não traz resultado, ela vai ficar para sempre como uma invenção. Ideias concretas, elas trazem resultados. Aqui um exemplo, ó. Essa minha ideia, ela reduz 40% no ciclo de vendas de uma determinada unidade. Essa outra ideia, ela valoriza em 60% o aumento da percepção do cliente de valor. E essa outra ideia, 85%, ela melhora a vantagem competitiva pela experiência digital. Né? E aí, outra provocação, qual inovação que vocês acreditam que traria mais impacto no próximo lançamento da Paludo? Que pode ser o Zenit, que está aí, né? Ele já foi lançado, já está no mercado, mas é um empreendimento que está aí. Ele vai inovar Joaçaba em termos de altura, né? Ele vai ser uma inovação em termos de altura, em termos de tecnologia, em termos de empreendimento, enfim. Quais são as inovações que nós poderíamos trazer? Estão ouvindo? Sim. Aqui, tendências futuras. Agora, tenta para o nosso final da apresentação, tendências futuras. O setor imobiliário será cada vez mais tecnológico, sustentável, colaborativo, redefinindo como vivemos e trabalhamos. A IA preditiva, algoritmos avançados para investimentos e análise de demanda em tempo real, o metaverso, a construção verde e a automação total. Aqui eu trouxe algumas inteligências artificiais ligadas à área de incorporação imobiliária. Então, eu vou sugerir algumas aqui, se vocês tiverem outras também, elas vão estar na apresentação. Eu acredito que vale a pena todos olharem, entrar nela, olhar como que funciona e tal. A Zillow, ela faz a precificação automática de imóveis em tempo real, com base em Big Data e Machine Learning. O City BLDR, análise inteligente de terrenos e potencial construtivo usando dados urbanos. A Renome, a Big Data e IA para identificar oportunidades de investimentos comerciais. O Power BI, que vocês conhecem, o copiloto, previsões automatizadas de valorização de bairros e tendências de mercado. Estão ouvindo? Deixa eu só ter... Eu não estou ouvindo vocês agora. Acho que não foi. Aqui está indo mal. Oi. Mas tudo bem.
mais baixo o teu som. Tá. Então, aqui são algumas sugestões de IA. Deixa eu só fechar aqui. Para a área de engenharia e construção, isso aqui são algumas que eu encontrei, né? Essa primeira, câmeras em capacete conectadas a IA monitoram o progresso de obras automaticamente. A Open Space, imagens 360 graus comparadas com projetos BIM para controle de qualidade. Autodex, gestão inteligente de riscos. E prazo e materiais em tempo real. Essa versátil, sensores IO e IA para otimização de produtividade em canteiros. Impressão 3D, a Icon e AppScore. Constrói casas completas em questão de horas. Vendas e marketing. O ChatGPT, como conteúdo de atendimento, o Cloud e Gemini criam anúncios persuasivos e mantêm atendimento 24 horas. O Midjourney e a Dale produzem visualizações hiperrealistas em empreendimentos. Para vídeos promocionais, essas duas. Análise de leads, a HubSpot com IA prevê vendas e otimiza funil comercial. Gestão administrativa financeira, Power BI, ChatGPT, mais essas duas aqui. Gestão de pessoas, até comentei com a Jana, tem esse que fica embaixo da figurinha, eles criam trilhas de aprendizado customizadas, identificando gaps de competências, gerindo conteúdos específicos para cada colaborador. Essa daqui, essa primeira, que é a Coursera, eu acabei usando ela com o nosso pessoal aqui, fiz uns testes, ela é muito interessante até na versão gratuita, né? Você consegue ter uma trilha de desenvolvimento dentro dela e ela você retroalimenta com o colaborador e consegue ter uma linha no tempo de capacitação e desenvolvimento, medindo o desempenho dele dentro da IA. Então, é muito interessante. E é isso, pessoal. Aqui a gente chega no final, também de uma forma provocativa, né? É o fim ou apenas o começo, né? Então, na era da inteligência artificial, que une criatividade, colaboração e tecnologia, cria soluções que transformam o mercado. E uma provocação para todos agora é qual pequena ação criativa você pode aplicar amanhã no seu trabalho. Então, vamos começar com o primeiro passo, né? Que inovação, que melhoria eu posso fazer? Experimente, teste uma nova ferramenta de IA essa semana. Então, tem algumas na apresentação, outras você podem pesquisar também na internet ou no próprio ChatGPT ou naquela inteligência artificial chinesa. Então, colabore, proponha um projeto conjunto com outra área. Então, vamos colaborar entre áreas, vamos sugerir uma melhoria de forma conjunta e inove, implemente uma melhoria criativa em seu processo. É isso, pessoal. E que vocês... Alguma pergunta? Acho que seria legal quem tem já habilidade e usa bastante inteligência artificial, quiser complementar, trazer alguma experiência, fica à vontade. É hora de a gente contribuir um com o outro, principalmente porque alguns já estão no nível mais avançados e outros ainda estão começando nessa nova tendência. Então, quem tiver mais experiência, fique à vontade e trazer esse compartilhamento aqui. Oi, pessoal. O Otávio aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, no nosso dia a dia, que a gente, por trabalhar mais na parte de planejamento, orçamento, gestão de custos, a gente acaba utilizando no dia a dia a IA, tanto a Manus quanto o chat, para buscar dados, informações. A gente utiliza muito para pegar composições unitárias de serviço, entender algumas produtividades de serviço dentro de dados que já existem na rede. A gente consegue jogar alguns arquivos, até muitas vezes alguns arquivos que estão um pouco bagunçados, para ela resumir. Então, a gente tenta colocar, às vezes, produtividade no nosso dia, em coisas que a gente ia demorar tempo, e a gente tenta diminuir esse tempo. Então, eu acho que no dia a dia aqui, tanto na parte de documentos que a gente produziu, eu acho que ajudou, assim, foi sensacional o chat, a Manus ajudou a gente, porque a gente já sabia o que a gente queria.
Então, a gente, de certa forma, a gente manipulou ela para ela trazer o resultado que a gente gostaria, né? Que a gente queria chegar. Então, até num processo simples, às vezes, para montar um e-mail, montar alguma anotação, o que a gente tenta produzir é ganhar tempo, né? Resumindo. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui de Gramado, Santiago. Um detalhe que eu acho interessante também utilizar nos prompts é antes de começar a criar algum tipo de material, que eu faço bastante na questão da questão de gestão de vendas, né? Fazer perguntas para ele pedir para ele fazer perguntas antecipadas para que a gente seja mais assertivo no desenvolvimento do prompt. E um dos detalhes que eu já aprendi também é você pedir para ele se transformar em algum personagem, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pegar referências para que quando ele for te responder, ele possa responder de acordo com aquela personalidade ou com aquele objetivo. Achei bem interessante desenvolver isso nos prompts. Pessoal, eu também vou colaborar aqui que ontem mesmo, né, nós estamos aí com bastante planilhas e organizando muitas coisas e precisa às vezes fazer algumas ajustes, né, nas próprias planilhas de Excel e tal. E ontem estava aqui sofrendo para fazer algumas coisas. Pô, vamos simplificar. Fui lá e solicitei como fazer para o chat GPT, como é que se fazia a fórmula e tal. Inclusive tem fórmulas que nem tem prontas, né, no Excel. Ele gerou lá, funcionou, ficou que é um brinco, vamos dizer assim, o resultado, né? Até o Bruno, né, que dá consultoria para gente, ele domina muito bem o Excel. Ele tinha criado uma macro e tal, só que essa macro estava interferindo nos outros dados, né? E eu fui lá, paguei aquela macro, resolvi de uma forma assim que não tem macro, não tem cálculo nenhum, né? Ele faz tudo automático, bem, bem legal mesmo, né? Então, eu acho que também para isso serve, né? E para tantas outras coisas. E olha, quem não usar, a gente vai ficar para trás, cara. Quem não saber usar, né? Quem não aprender a usar, vai ficar para trás. Porque ele faz tanta coisa que é incrível. Vou até comentar com vocês, por exemplo, né? Eu gosto muito de carro. E eu criei assim para ele gerar todo dia às 9 horas da manhã ele me manda um relatório se entrou algum carro com as características daquele que eu gosto para vender no mercado para ver se me interessa. Então todo dia ele me manda essa esse resultado. Então tem os agentes de IA, né? No próprio ChatGPT tem os agentes de IA, se vocês forem lá no prompt, ali no que escreve o prompt, tem pesquisar, tem investigar, tem várias outras abinhas ali que você pode utilizar, então é bem bacana. Acho que, como o Luiz falou, acho que tem que utilizar, todo mundo tem que fazer isso, que vale a pena e vai simplificar a vida, né? E o tempo de todo mundo aí. Eu até comentei com a Jana, existe a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à IA, né? As empresas que usam muito estão escrevendo uma LGPD para uso da IA, porque as empresas compartilham informações dos clientes ali dentro, por exemplo, façam um resumo dos meus clientes e coloca dados pessoais deles ali, né? Então é um bom ponto para pensar para o futuro, para falar do tema política de uso de IA, né? Lei Geral de Proteção de Dados também. Mas tem que usar, tem que aproveitar. Ela tá aí e, e eu não imaginava que seria tão impressionante, né? Até a parte da medicina, do direito. Hoje eu não olho um contrato mais de forma direta. Eu jogo no IA, peço para ele dar uma opinião, como, por exemplo, eu sou o comprador. Analisa esse contrato e me dá uma opinião. Isso gera alteração nas cláusulas, né? Então, os usos são impressionantes, né? São mais variados. Mas tem que usar.
da medicina, né? Hoje a inteligência artificial está mais exata na hora de fazer uma leitura de um exame ou uma análise radiológica do que o próprio olho humano. Então, logo, né? É aquela coisa, né? Que vão sumir profissões e tal. Mas pode ser que sim, algumas profissões sim estão provavelmente condenadas, mas eu acredito que quem souber dominar isso, né, e usar ao seu favor, vai potencializar o seu conhecimento e a infinidades, assim, vão ser enormes, né? Só que é criar o hábito de estar na dúvida, joga ali. E outra coisa bem importante, não ficar refém daquilo que a inteligência artificial te traz, porque às vezes vem dados incorretos, principalmente ainda na matemática, ela ainda não está bem equilibrada, então tem dados que não estão corretos. Então, quando vai usar, sempre se certificar de que aquela informação realmente está de acordo, né? Então, não confiar 100% ainda. Tipo, usar aquilo ali como uma base de pesquisa, de coleta de dados, mas não confiar 100% no que aquilo ali traz. E esse ponto é importante, né, Gina? Não confiar 100%, mas todo o teu texto que você escreve, tu pode revisar ele na inteligência artificial, né? Não tem justificativa alguém escrever um texto errado hoje e mandar para um cliente, por exemplo, né? Então, revisem os seus textos com a inteligência artificial. Ela escreve de forma mais resumida, de forma mais concisa, enfim, não deixe... E dá para personalizar teu chat se você quer uma resposta até irônica. Você pode selecionar, eu quero uma resposta irônica. Você seleciona ali em cima no teu perfil. Ou a pessoa, assim, de repente, é um cara que é muito... como fala aqueles de startup, um humorista. Eu quero uma linguagem com humor. No nosso caso, eu preciso de uma linguagem mais profissional, mais de engenharia, mais técnica. Então, você consegue determinar essas, sei lá como é que fala, assim... obrigada, características. Né? Características. Eu acho bem interessante isso, né? E tem algumas formações também, aí a Start está com um curso que é online, que é bem legal para formar colaboradores e gestores na era da IA. Eu indico que todos façam esses cursos, não deixem para trás. A gente tem que usar, né? A Giana falou da área da saúde, né? Eu fiz uns exames de sangue há alguns dias, aí peguei, joguei no chat GPT os resultados deles, descrevi as minhas características e pedi uma análise de todos eles. Cara, ele fez muito completo, não precisa nem voltar para o médico, levar para retorno lá. E ele cruzou várias coisas que, assim, pareciam os itens isoladamente, estava tudo certo. Ele fez vários cruzamentos, assim, que deu respostas bem interessantes. É bem legal mesmo esse ponto aí. Dá para cancelar os médicos. É impressionante, né? Por exemplo, nós temos um sítio que criamos peixes lá, né? E aí no inverno deu muito problema com os produtores, né? Eles mandavam aquelas fotos dos peixes com uma doença, morrendo, e eu não entendo nada de piscicultura, né? O que eu entendo é experimentação. Mas é impressionante, eu colocava uma foto de um peixe no chat GPT, de um peixe com uma doença lá, ele dava a resposta exata do que aquele peixe tinha e o que tinha que ser feito para curar o peixe. A partir daquele momento, nós não tivemos mortalidade de peixe em lugar nenhum. É um exemplo que a gente consegue ter uma gestão sobre uma piscicultura, por exemplo, que não é nosso negócio, é uma outra área diferente. Com o nosso conhecimento, você consegue jogar dados lá e você poder fazer a gestão daquilo lá de forma, no mínimo, razoável, né? Isso aí. E assim, então, como algumas pessoas ainda não têm tem o hábito de utilizar, acho que vamos deixar como um desafio para o próximo e-mail que for fazer, usar no chat GPT. Como posso escrever esse e-mail da melhor forma possível, sendo direto, sendo cordial, enfim, coloca ali o prompt certinho, joga as informações e pede para ele fazer um texto. Aí copia o texto, lê, refina, e esse que já é um bom
é um bom início para começar a fazer o uso da inteligência artificial. Com certeza, uma ótima ideia. E depois, Diana, tu pode compartilhar a apresentação, tem várias inteligências artificiais dentro da apresentação. Compartilha com todos, acho que fica um desafio de olhar o que tem ali, de encontrar novas. Enfim, tem muita coisa boa. Eu estou estimulando o Pedro, se ele quer contribuir aqui, nosso TI, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu uso bastante ela tanto para formulação de planilhas, então tem algumas coisas relacionadas a macros que eu utilizei há muito tempo atrás, ou eu não tenho muito conhecimento, eu utilizo ela para fazer essa formatação, tanto de planilha, quanto documento, encaminhamento de e-mail. Eu uso bastante na minha área na parte mais de faculdade, então eu utilizo ela para formatação de prompt de comando que eu tenho quando eu preciso compilar alguma coisa, de algum trabalho, de algum projeto que eu tenho na própria faculdade. Ele me ajuda a verificação de logs, tanto na empresa, quanto que a gente tem algum problemas de rede, eu consigo exportar todos esses logs e identificar onde que pode ter um problema ou não dentro da nossa infraestrutura. Então, com imagens, problemas que eu tenho, tudo que eu não for algo sensível, eu utilizo para encontrar uma solução ou um norte para mim do que eu preciso ou não abordar. Bom. Mais alguma experiência com a inteligência? Tem alguém que usa alguma inteligência que acha importante compartilhar com todas? Uma que a gente não comentou ainda? Então tá, o ChatGPT e o Humanos eu acho interessante todos terem no celular, no computador, estarem conectados, né? Para iniciar o processo e depois vão entrando nas outras inteligências. No próprio WhatsApp tem, né? Então, no próprio WhatsApp também tem. Uma questão é o estudo do inglês, né? A gente está sempre com o desafio de aprender inglês e hoje você tem várias inteligências artificiais que eu talvez não esteja mais nenhum sentido de você ir para uma escola de inglês em que você paga um valor absurdo, sendo que você tem, não sei se alguém tem escola de inglês aí, né? Mas hoje você tem algumas inteligências que você tem uma conversa como se fosse um nativo em inglês, desde o nível inicial até os níveis mais avançados, né? E você pode fazer isso a qualquer hora do dia, né? E tu vai pagar 18, 19, 20 reais por mês. Então, o mundo está evoluindo, né? Quem está olhando ideias antigas e conceitos antigos pode ficar para trás, né? Então tá, é isso, Diana. Mais algum ponto? Isso aí, obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Obrigado a todos pelo tempo. E Obrigada. qualquer dúvida, me chame, a gente vai conversando. Inteligência artificial é um aprendizado que eu também tô tendo agora e vale a pena compartilhar. Eu acredito que quando qualquer pessoa tiver uma ideia de uma IA nova, de uma forma diferente de usar, como essa questão de fazer ela se colocar no lugar do engenheiro, do arquiteto, tem que compartilhar, porque às vezes a gente pensa, pô, não pensei nisso, mas posso fazer isso. Né? Então, são detalhezinhos que cada um vai desenvolver no uso que tem que compartilhar. Obrigado.